informação que o Gustavo Uribe já antecipava para a gente no início dessa semana. E o Uribe está com a gente hoje. Uribe, muito bom te ter por aqui. Uma boa tarde, sempre um prazer. Bem, como você já antecipava, tudo aconteceu. Bolsonaro fez um pronunciamento, embarcou para os Estados Unidos, não vai passar faixa presidencial. Mas antes da gente falar da posse e do que vem para o futuro governo, quero falar um pouco sobre o futuro de Jair Bolsonaro e o tom que ele adotou nesse pronunciamento nas redes sociais. Muito já veio um silêncio, né? Era muito esperada essa fala de Bolsonaro até então que vem um pronunciamento. Ele conseguiu falar com seus apoiadores de uma forma positiva. A gente traz ele a repercussão nos Estados Unidos, os apoiadores recebendo com festa Jair Bolsonaro. E por aqui, como é que bateu a fala do ainda presidente da República? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Que bom fazer este último jornal deste ano ao seu lado, que é uma craque da CNN Brasil. Jair Bolsonaro seguiu o script que o PL esperava, que o cacique do partido, Valdemar Costa Neto, pediu que ele fizesse. Há semanas, eles vinham pedindo a Jair Bolsonaro para romper o silêncio, para ter 3 objetivos centrais. O primeiro deles, arrefecer o movimento daqueles apoiadores que esperavam uma palavra de Jair Bolsonaro, arrefecer a violência. É por isso que ele já começou o discurso dele na live presidencial reconhecendo a derrota. Ele não havia feito isso antes. Ele havia falado nas entrelinhas, mas não reconhecido diretamente. Reconheceu, falou do novo governo. Segundo ponto, havia uma preocupação do PL que houvesse implicações jurídicas caso Jair Bolsonaro e o partido fossem ligados aos últimos atos terroristas em Brasília, quando foi depredado o patrimônio público, quando houve ônibus queimado e quando nós tivemos aquela ameaça bomba no aeroporto de Brasília. E o terceiro ponto que é bastante importante, Carol, Jair Bolsonaro se colocou como uma voz de oposição, que é o que o PL queria. Na política, todo espaço que está vago não fica vago, é ocupado por alguém. E havia uma apreensão do PL de que nomes como Romeu Zema, que é o governador reeleito de Minas Gerais, ou Tarcísio Freitas, governador eleito por São Paulo, ocupassem esse espaço. Então Jair Bolsonaro se posicionou como um nome e como uma voz de oposição. A implicação jurídica era justamente, Carol, por um temor de que Jair Bolsonaro e o PL fossem implicados no bojo daquele inquérito do Supremo Tribunal Federal, das milícias digitais. É por isso que ele acabou ficando com um pé em cada canoa. De um lado fez um aceno aos apoiadores, dizendo que não eram atos violentos, mas se afastando daqueles episódios de violência e de depredação que nós vimos na capital federal. Agora, Jair Bolsonaro foi para a Flórida. A expectativa é de que ele cumpra a agenda em Miami. É isso, Carol, que está no Diário Oficial da União. Autorização para que ele fique do dia 1º ao dia 30 de janeiro. E ele levou 8 assessores. É direito de um ex-presidente da República ter 8 assessores, que recebem salários entre 12 mil e 20 mil. Só que um ex-presidente da República não recebe nem salário nem aposentadoria. O voo de volta não pode mais ser feito em um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Só o voo de ida. Então, Jair Bolsonaro terá de voltar ou um avião de carreira ou pode voltar em um jatinho particular. E o que se espera da volta? O PL espera que Jair Bolsonaro retorne como uma espécie de voz da oposição para articulação no Congresso Nacional. Em fevereiro, Carol, a gente tem a mudança da legislatura. E aí nós temos o início de um processo para definir os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Arthur Lira é dado como candidato único, candidato de Bolsonaro e de Lula. Agrada gregos e troianos. O Senado Federal já é outro jogo. O candidato de Lula é Rodrigo Pacheco, mas Bolsonaro tem como candidato Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional. Então ele vai precisar, é isso que se espere, que ele articule essa tentativa de eleição de um nome de oposição a Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal. Uribe, só para a gente encerrar, até porque começamos essa nossa conversa com um elogio seu, então eu estou aqui já fechando o meu ano com chave de ouro, Uribe. Esse futuro político de Bolsonaro, você traz para a gente que sim, ele deve figurar como a voz da oposição. Então há uma expectativa para que Bolsonaro, por exemplo, após esse um mês nos Estados Unidos, ele retorne de uma forma focada para as eleições de 2024? É o que se espera que o PL consiga fazer o máximo de prefeitos para criar uma capilaridade nacional
cabos eleitorais importantes, porque os prefeitos são os que estão na ponta da linha, conversando com os eleitores para as eleições de 2026. O que o PL quer fazer é uma proposta que já tentaram fazer no Brasil, mas nunca deu certo. Se chama Shadow Cabinet. Isso funciona muito bem no Reino Unido. É um gabinete de veteranos da oposição que acabam articulando e juntando dados e informações para municiar os parlamentares no Congresso Nacional. Essa é a ideia, que Jair Bolsonaro tem um escritório aqui em Brasília, na companhia de Valdemar Costa Neto e também na companhia de Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente da República. E eles trabalham nesse gabinete. Além disso, Carol, o PL está alugando uma residência para Jair Bolsonaro aqui na capital federal. Esse contrato está em vias finais para ser fechado, mas as chaves já foram entregues a aliados de Jair Bolsonaro. É uma residência no Jardim Botânico, um bairro aqui de Brasília. E quem ajudou a encontrar essa residência foi o ministro da Justiça, Anderson Torres, que será vizinho de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro deve ter um outro vizinho, Hamilton Mourão. Ambos foram vizinhos do Palácio da Alvorada e também no Palácio do Jaburu e agora devem viver também no mesmo bairro, no Jardim Botânico. Jair Bolsonaro, em um episódio, chegou a dizer que vice é como cunhado, tem de aturar. Ele vai ter de aturar, então, a continuidade de um vizinho que será Hamilton Mourão. Gustavo Uribe, ele vai seguir aqui conosco porque capital federal nesse fim de ano agitadíssima. Amanhã tem posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Uribe.